dia, boa tarde, boa noite, Jorge Ramos. Olha só, estamos ao vivo através dos nossos canais de comunicação do Vai Vendo Brasil e agora são exatamente 17 horas e 45 minutos no Brasil e aqui na Europa, em Londres, 21 horas e 45 minutos. Uma boa noite para vocês e sejam todos muito bem-vindos. A partir de agora, estamos ao vivo e você pode participar com a gente através dos nossos canais de comunicação, através do Facebook, a gente está ligadinho. Jorge Ramos, é com você, meu amigo. Bom dia, boa tarde, boa noite, te ouço. Bom dia, boa tarde, boa noite, nossos queridos telespectadores, internautas e audiência. Vai Exatamente. vendo, Brasil. Então, você Jorge, falou que horário você disse aí, Tiosso? aqui 9h45 da noite. Vai vendo, Brasil. E você sabe que hoje a nossa audiência mandando mensagem, nos cobrando. Eu ainda não consegui nem compartilhar ainda aqui, viu, tio? Mandando mensagem, que horas que vai ser? Eu falei assim, olha, eu não sei, porque eu dependo do Tiosso, porque o Tiosso vai entrar ao vivo e eu dependo dele. E o Tiosso, às vezes, ele consegue entrar, não, porque, por incrível que pareça, a nossa internet é melhor do que a de vocês. Vai vendo, Brasil. Às vezes aqui o sinal pesa um pouquinho, acaba carregando, viu? Dependendo aonde você está aqui, acaba sendo um pouquinho mais difícil. Mas, Jorge, diz aí para mim, parece que essa semana foi tumultuada, né? Não só aí no Brasil, mas no mundo, inclusive aqui na Europa também, com a visita do governador de São Paulo, com o Tarcísio de Você Freitas. teve com ele aí, né, tio? Infelizmente não deu para fazer a entrevista porque ele teve a crise, né? Mas conta aí. O Tarcísio de Freitas esteve aqui na Europa, né? Está, na verdade, nesse exato momento ele ainda está indo até a França e da França ele já deve estar voltando para o Brasil. Mas ele veio numa missão para poder apresentar o portfólio de investimento, né? Das concessões, das privatizações do Estado e também buscar investimentos e mostrar para o mundo que o Estado de São Paulo é um Estado que as pessoas ainda podem confiar. O que o Tarcísio está fazendo é exatamente tentar quebrar o descrédito implantado pelo governo do PT no país, né, nesses últimos meses, depois da vitória do Lula, e isso afetou demais a economia do mundo, houve uma instabilidade muito grande, e o que o Tarcísio está fazendo é justamente buscar e chancelar, ele assinar, pode vir, pode investir no meu estado, no estado de São Paulo, que aqui eu garanto. Eu estive com o Tarcísio na manhã, né, desta segunda-feira, aqui no Reino Unido, em Londres, lá na embaixada, mas um pouco antes ele já não estava se sentindo bem, ele participou de uma pequena reunião, rapidamente, mas ele ia dar entrevista para a gente antes do almoço, e aí ele começou a se sentir mal, e a dor foi muito forte. Aí o pessoal de imprensa, eu queria até agradecer a assessoria de comunicação, a Laís Vita, né, que é a coordenadora lá dele de comunicação, que deu todo o amparo para a gente da mídia. Inclusive, ele ia dar uma entrevista exclusiva para a gente aqui do Vai Ver no Brasil, Olha aí, viu, não vai Jorge? ver no Brasil. Ia falar Tarcísio, somente com o Vai Ver no Brasil e com a emissora Record de televisão. Tá? Só os dois veículos de comunicação que estávamos lá aguardando, com autorização para poder falar com ele. Ele ia atender a gente. olha Infelizmente, ele só o saiu dali e prestígio, foi né, direto tio? para o hospital. Aliás, quando nós lançamos o Vai Vendo Brasil, o Tarcísio mandou até brincou lá, né? O Abriu hoje, Jorge, lá, então, né? Jorge Guilherme, Vai Vendo Brasil, né? Você já Exato. esteve com o Tarcísio aqui no Brasil, já entrevistou ele como candidato e agora ia ter a oportunidade de entrevistá-lo como governador. Aliás, diga-se passagem, o Brasil tem um governador. Vai vendo, Brasil. Agora tem um governador. Eu não sei, tem um vídeo aí, você separou? Você quer colocar? Olha aqui, deixa eu mandar um abraço aqui para o Cozan, está aqui com a gente. Boa Rosana noite. tá aí. Aqui ele está dizendo aqui, ó, boa noite, parabéns pelo trabalho, boa noite. Então, tio, deixa eu localizar aqui. O vídeo aqui, é um vídeo que você fez em frente à embaixada, ele estava na reunião, inclusive, né? Na E verdade, você aí fez. já era a casa do embaixador, né, onde ele recepciona para o almoço. A gente chegou aí na embaixada, onde houve a primeira reunião, e aí depois seria a segunda reunião, onde ele daria. Porque dentro da casa do embaixador é um local
mais intimista, mais tranquilo, onde mais iria reservado, rolar... né? É a casa dele, né? A moradia dele, não é o local de trabalho, né? Esta residência onde rolou aquelas imagens na internet, onde o Bolsonaro, quando veio até Londres o ano passado, durante o período eleitoral, foi na sacada e as ruas encheram de gente, multidões de pessoas. Não sei se você lembra desse episódio, foi exatamente aí, nesse local, nessa residência aí do embaixador, e até ele, inclusive, iria falar com a gente também, mas devido tudo o Mas ocorrido... nós vamos conversar, ele logo já está bem, nós vamos conversar com o governador Tarcísio, se não na Europa, aqui no Brasil, muito em breve aí a gente vai conversar, e é alguém que realmente um governador de ação, né? Ele sai do discurso e realmente vai para a ação, vai fazer em 90 dias de mandato, está fazendo um grande diferencial para o estado de São Paulo, que é a locomotiva do país, que é o maior estado da América Latina em termos de arrecadação, de desenvolvimento e tudo, e Tarcísio vai fazer aí o que talvez o governo federal ainda não conseguiu fazer, porque não sai do diz que me diz, da fofoca, do Moro, não Moro, do Dino, não Dino, de favela, não favela, e o governador Tarcísio está em ação. Essa ida do governador Tarcísio aí para a Europa causou... muitas pessoas ficaram otimistas e felizes aqui no estado, mas, ao mesmo tempo, tem o pessoal do contra que quer saber quanto que ele está gastando na viagem. A gente tem que saber quanto que ele vai trazer de investimento para o estado, quanto que ele vai gerar de emprego para o estado. O que Olha, se gasta... Jorge, eu posso falar que foi uma equipe muito reduzida, ele e mais a assessoria de comunicação dele, a secretária de comunicação, mais o secretário de desenvolvimento e planejamento econômico do estado de São Paulo, e no último dia viria o outro secretário, inclusive é o que hoje deve estar assinando na França um contrato junto com... Aliás, o Tarcísio vai amanhã cedo para a França, que já teve alta aí hoje, não é isso? Já teve alta. Hoje está indo amanhã para a França para poder assinar esse... E hoje é aniversário da esposa dele, inclusive. Foi ontem, né, o aniversário dela. Na verdade, foi ontem. Foi ontem, o aniversário da esposa. E até não fizeram a festa, iriam fazer uma festa, acabou suspendendo tudo justamente por causa desse ocorrido. Tiosso, deixa eu colocar aqui o vídeo, nós vamos ficar pequenininho na tela aqui do lado, e eu peço desculpa aos nossos queridos telespectadores, nossa audiência, porque de vez em quando vem um picotado aí seu, aí, um barulhinho aí de transmissão, é que a internet brasileira consegue, nesse horário, consegue dar um baile na internet da Europa. Vai vendo, Brasil. Jorge, eu vou até trocar o meu fone de ouvido, porque o meu fone... Não é o fone, Tiosso. Às vezes, até no WhatsApp, quando eu converso com você por WhatsApp, esse ele vem normal, isso aí é a internet de vocês aí. Olha aí, o Cozan está dizendo aqui também, viu, Tiosso, que foi aniversário também da esposa dele, a Rose Cozan. Parabéns à sua esposa, Cozan. Um beijão aí, Rose. Um abraço para você, viu, Cozan? Bom, nós vamos passar agora para a telinha do lado, Tiosso. Vamos passar lá. Aqui. Opa, estamos aqui pequenininho. Vamos jogar aqui o vídeo que você fez em frente à embaixada. Jorge Ramos, estou aqui em frente à embaixada no Reino Unido, em Londres. E olha só, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, iniciou nesta segunda-feira uma série de compromissos na Europa que inclui a passagem pela Inglaterra, pela Espanha e pela França. Vale lembrar que é a segunda missão internacional do governador de São Paulo desde que assumiu o seu governo. Ele será acompanhado do secretário-chefe da Casa Civil, Arthur Lima, e do secretário de Negócios Internacionais, Lucas Ferraz, e da secretária de Comunicação, Laís Vita. A viagem tem como objetivo atrair investimentos para o estado de São Paulo, apresentar o portfólio de projetos do Programa de Parcerias de Investimentos de ações com lideranças governamentais e setoriais do país serão visitados. Tarcísio se reunirá com CEOs, fundos de investimentos e também empresários interessados em iniciar ou ampliar as operações a partir dos municípios paulistas e também com investidores para as concessões, parceiros
público-privadas e privatizações já anunciadas anteriormente pelo governador. A agenda começa aqui em Londres, com um compromisso já nesta segunda-feira, que está acontecendo lá dentro neste momento. A partir daí, esses encontros vão ser marcados com o mercado financeiro e autoridades locais. Ainda no dia 28, a comitiva segue também para Madrid, na Espanha, e na quinta-feira, dia 30, o governador Tarcísio de Freitas chega a Paris, última parada da missão, que passará a contar também com o secretário de Ciências e Tecnologias e Inovação, Varran Agopian. Na cidade francesa, ele assinará um acordo com o Instituto Pasteur, além de participar de reuniões com empresas francesas. Guilherme Tiosso, diretamente de Londres, no Reino Unido, para o Vai Vendo Brasil. É isso aí, vai vendo o Brasil, né, Tiosso? Vai vendo o Brasil. Então, aí ficou muito bem explicado, né? E logo após a gente gravar essa informação, a secretária dele, a Laís, veio até nós e trouxe em primeira mão, onde a gente já comunicou que ele já estava indo para o hospital, ele saiu às pressas para o hospital, porque ele não estava aguentando de dor. Mas aí, durante o dia, ela foi falando comigo através do WhatsApp, dizendo que ele estava já em cuidados médicos, depois à noite ela passou também informação para a gente, sempre colocando a gente muito bem informado, né? Porque a gente acabou ficando preocupado aí com a saúde dele também. Mas a gente já tem especulações, né, Jorge? Já falaram que essa presença do Tarcísio aqui na Inglaterra, mesmo ele passando mal, já vai gerar bons frutos. Né? Já gerou, Tiosso, já gerou. Só de aumentar a estima do Estado de São Paulo e do povo brasileiro, já gerou. Sem contar que eu já estou sabendo aqui, ainda não vou publicar ainda, mas já estou sabendo que alguns contratos já foram quase que pré-assinados, viu, Tiosso, de negócios com o Estado de São Paulo. Vai vendo, Brasil. Inclusive de privatização, viu? Tem coisa boa chegando por aí, viu? Exatamente. O povo paulista precisa, né? Não só o povo paulista. O povo brasileiro precisa, né? O povo brasileiro precisa, sim, porque nós não podemos, aí, em momento algum, esquecer que nós saímos já de uma pandemia, né? Ainda é considerado pandemia em alguns países, saímos e ficou 2 anos travado, 2 anos travados. Então, o povo precisa de ter uma geração de emprego, precisa ter dinheiro circulando, precisa a coisa acontecer, independente de quem esteja na federação. Na federação, a gente só viu que nesses 90 dias só foi um show de ataques, de levantar suspeitas. Foi só. Então, é assim, exatamente o que o Ozan diz aqui, ó, o povo brasileiro está muito sofrido. E realmente, porque a gente vem de crises em crises e, em momento algum, nós temos uma certa tranquilidade. E no momento que a gente pensa que vai ter uma tranquilidade, nós só temos politicagem. E aí vem um governador de ação, como é o governador Tarcísio, e em 90 dias faz toda essa diferença. Enquanto isso, a gente vê algumas coisas aí na federação, tanto na Câmara Federal, no Senado e na própria presidência da República, que é de envergonhar o que nós estamos passando aí fora no mundo com esse pessoal aí do jeito que está, viu, Tiosso? Vamos comentar, então, nessa sequência que você falou. Vamos falar, então, primeiro do nosso presidente, depois da Câmara dos Deputados, de algo que ocorreu ontem, que todo mundo está falando hoje o tempo todo, né? Mas o que acontece é que indicados de Lula teve o nome barrado no Conselho da Administração da Petrobras, não é isso mesmo, Jorge? Ela informou que já acionou o Departamento Jurídico para analisar os impactos da decisão de Lewandowski e aguarda agora a orientação da Comissão de Valores Mobiliários. O que aconteceu, Jorge? Diga aí, o que aconteceu? Olha, Tiosso, o Lewandowski, ele teve, em 2016, ele colocou, foi votado tudo que não poderia assumir, né, o pessoal do Conselho de Administração, não poderia assumir conselheiros que tivessem ligações políticas, que tivessem aquele conflito de interesse, não é? Sim. Então, você vê que nós temos um que é presidente de partido e tem outro que ocupa uma vaga no ministério. Então, vou até pôr a imagem aqui, vamos ver se eu consigo colocar aqui do ladinho aqui, essa imagem aqui.
né? E aí, com isso, o Conselho barrou. Isso aconteceu também com o Bolsonaro. Tá? O Bolsonaro colocou algumas pessoas que tinham ligações políticas e também foi barrado. E agora, o que acontece? Existe uma crise dentro do Conselho da Petrobras e até mesmo dentro da própria empresa Petrobras, falta de credibilidade no governo Lula. Ou seja, algumas ações do governo Lula, desse famigerado arcabouço, que é uma palavra muito feia, arcabouço, mas arcabouço, se você procurar no dicionário, você vai ver arcabouço é um esqueleto, ou seja, não é nem um projeto, é um esqueleto de intenção. E isso tem causado um pouco de temor, tanto no mercado financeiro quanto na própria empresa Petrobras. E aí, se protegendo um pouquinho desses indicados do Lula, sabendo até do histórico do que houve do Petrolão lá atrás, né? Aí os conselheiros estão meio ressabiados, os investidores da Petrobras estão meio ressabiados, e foi agora, eles negaram esses dois nomes, e aí eles vão precisar ou fazer uma adequação, saírem dos partidos e saírem dos cargos, ou, eventualmente, esse senhor que é o presidente da República e está com as mãos sujas de petróleo, mas é sujas de outra coisa, né? Assim eu vejo, que tá esse da foto aí, eu tenho que falar, esse da foto aí, ó. Essas mãos sujas de petróleo, para mim, é sujas de outra coisa, né? Esse senhor aí vai ter que indicar outras pessoas que tenham um passado ilibado, né, que não tenham processos, que não se... E é meio difícil, porque no ministério, a maioria dos ministérios do Lula, se você puxar a capivara dos sujeitos, dos caboclos, é de envergonhar até mesmo o capeta, né, Tiosso? O capeta, o diabo fica com vergonha de ver a ficha desse pessoal, esse partido nazi comum no Petralha, que junto a ele está o PCdoB, PCB, esses partidos aí vermelhistas, esquerdistas, maquiavelenos. Tá certo, então. Ô, Jorge, eu estou sabendo que ontem, então, rolou praticamente um circo, né? Bom, primeiro, antes de tudo, Flávio Dino compareceu, então, nessa terça-feira na Comissão de Justiça, né? Então, ele foi até a Comissão de Justiça, e aí essa reunião virou assim um verdadeiro show de ironia do ministro e também insultos de parlamentares com provocações ao deputado federal Nicolas Ferreira. Não só o deputado Nicolas, o deputado Nicolas, ele sofreu um assédio. É diferente. De vários deputados, eu assisti o vídeo, vários deputados. Assédio, né? Outros deputados também sofreram assédio, outros deputados de direita que não são dos partidos cleptocratas, né? Que não são desses partidos esquerdistas maquiavelenos. Então, antes da gente falar do assédio do Nicolas, ô Jorge, vamos só falar então aqui que um dos pontos polêmicos disso tudo foi a visita do Dino, né? Que fez recentemente a favela da Maré, onde ele se reuniu com líderes comunitários e anunciou ações sociais do governo federal para a região. O ministro, nesse momento, ele foi acusado por deputados bolsonaristas, assim diz a mídia, né? De ter se encontrado com integrantes do Comando Vermelho e também de ter ido ao local sem escolta policial. Dino rebateu as acusações e disse que se tratava de fake news disseminando contra os parlamentares que querem criminalizar as favelas. Quer dizer, ele inverteu a situação toda, né? Então, a presença do Dino já gerou uma repercussão muito grande e depois da presença dele, com isso tudo que ocorreu durante esses dias, aí houve esse assédio moral, né, em cima do deputado federal Nicolas Ferreira, do PR. Seu som. Oi, fale alguma coisa aí. Aí, voltou. Tá me ouvindo? Voltou, agora sim. Então, o que aconteceu? Na verdade, assim, o ministro Flávio Dino era uma coisa que a gente tinha que... Todos estavam questionando essa... Adilson Maurício, uma boa noite, meninos. Vai vendo, Brasil, vai vendo. Obrigado pela companhia. Um abraço, Adilson. O Flávio Dino foi a pegar um documento de golpe, aquilo sim é um ato antidemocrático e de golpe, o documento que foi entregue ao ministro Flávio Dino e foi sem segurança. Ou seja,
ele foi sem a segurança, que é assim, não é a hierarquia do cargo, mas a liturgia do cargo. Existe protocolos de segurança em Brasília para ministros, para deputados, para governadores e etc. e tal. Então, ele quebrou isso e foi até lá a favela, e uma favela que, para entrar lá, o BOPE, para entrar lá, ele diz que só com muita bala, não entra assim, com facilidade e tudo, então ele tenta inverter, dizendo que isso é uma discriminação àquelas pessoas que moram ali, de forma alguma é uma discriminação. O que foi só estranho, causou estranheza, é ele entrar sem com um ou dois seguranças, somente entrar, pegar um documento antidemocrático inconstitucional, que é um documento, não sei se ele vai dar andamento, se não vai dar andamento, aí isso ainda é uma incógnita, porque o governo Lula ele fica só em fofocas e fofocas, rebatendo escândalos e fofocas, né, Tiosso? Então, é assim, aí criam outra para matar outra, para matar outra e matar outra. E até hoje a CPMI não saiu, né? Que também o senhor Flávio Dino é responsável direto pelo que houve, aquelas situações de... Eu vou usar uma palavra, que é porque eles falam que aquilo foi de vandalismo, né? Ocorreu os vandalismos, algumas tiazinhas do Zap lá fizeram os vandalismos, né? Eles estão aí, lamentavelmente, algumas presas ainda, presos até hoje, tudo, né? Com aquele inquérito que não existe, que é ilegal, imoral e ilegal do senhor Alexandre de Moraes, mas é ele que mandou e pronto. Então, tudo isso, eles vão criando cortinas de fumaça, mais cortinas de fumaça, né? E ontem ele foi à CCJ para dar esclarecimentos exatamente sobre isso e o desarmamento, não é? E foi muito irônico, riu, debochou dos deputados de direita, né? Os deputados de esquerda estavam tudo fazendo cor a ele, inclusive aquele nojento, asqueroso do deputado Janone. Inclusive, essa fala, ele incitava, quando os deputados de direita falavam, ele incitava o ódio, incitava aquele deboche, aquelas ironias, palavras estranhas. Hoje, inclusive, ele falou que fala mesmo, falou e pronto, porque é assim. Então, esse é o nível dos nossos deputados, nossos novos representantes, é esse nível, isso envergonha a nação, porque, quer queira, quer não, nós pagamos eles para nos representar e defender nossos interesses, não para ficar essa rinha de galo, não é? E essas provocações, essas brigas completamente aí sem nexo, e envergonha muito, sim, nós, cidadãos brasileiros, que trabalhamos muito, pagamos esse imposto, às vezes, sem trabalhar, temos que pagar impostos para sustentar isso de alguém que não nos representa e, ao contrário, né, usam aquela casa que tem uma importância muito grande, que faz leis para o país cumprir, que faz leis em defesa do cidadão, né? Usam aquela casa para fazer aquele grande circo. Então, caiu muito a qualidade dos nossos deputados em função disso. Um pequeno trecho você vê que é vergonhoso a gente saber que tem. E eles acham que está legal, que é bacana, que é bonito. O Janones hoje mesmo falou que é lindo, que vai fazer assim mesmo, que vai falar que ele tem imunidade parlamentar. Ele tem, os outros deputados não têm. Então, umas coisas assim que precisa mudar, e não é bem assim. Ele tem que primeiro aprender a respeitar a população, não somente os que votaram nele, mas aqueles que não votaram, que sustenta toda a estrutura, toda a assessoria dele, e é um desrespeito, é uma coisa baixa, vil, dá nojo de ver e envergonha que nós temos um Congresso, nós temos uma Câmara Federal desse nível. Jorge, eu ia comentar aqui do Nicolas, mas eu acho que antes da gente comentar, seria legal a gente colocar o trecho do vídeo, né? Em cima do vídeo, acho que fica melhor a gente avaliar e até mesmo fazer nós vamos ficar pequenininho de novo. Vamos lá, aqui, coloca aí, então. Aqui do lado. Porque o Nicolas está dizendo aqui, né? E, por fim, quem sofre essa palhaçada é o povo. Exatamente, porque a gente aqui banca tudo isso. Vamos ficar pequenininho de novo aqui. Vamos ver aqui se a gente coloca... Esse aqui não é esse aqui, é esse aqui.
O vídeo está embaixo. Não tem palhaço, aqui não tem circo, e a gente precisa realmente manter o respeito com o parlamento. Tem chupeta. Não, e conduzindo aqui para minha pergunta. Para o meu tempo, por gentileza, presidente. Não, aí não é fala não, presidente. Para o meu tempo, presidente. Eu preciso aí falar. Não fala não. Deixa. Ô, a peruca! Deixa o deputado concluir. Nicole, deixa a Nicole falar. Deixa o deputado concluir. Posso continuar? Vai, Chupetinha. Peraí, presidente. Aí eu não compreendi, presidente. Pode continuar, eu falei. Pode continuar. Quem falou aí? Deputado. Presidente, só uma questão que antes do meu tempo, se eu faço isso aqui com qualquer deputado, me colocam no Conselho de Ética. Então todo mundo que é adulto, para poder ver que isso aqui aconteceu. Então, presidente, por gentileza, que o senhor tome alguma decisão com isso aqui, porque se fosse contrário, estava todo mundo aqui ovulando já. Então, poxa, vamos ser aqui no mínimo justo. Verdade. Porque se eu falar alguma ofensa com qualquer deputado, aí, a esquerda fica maluca. Parabéns, Chupeta. O tempo, Rui. Vamos lá. A minha pouca idade, mas realmente a molecagem está aqui atrás. Deixa eu continuar. Você viu aí, né, Jorge? Ele falou exatamente o que a gente pensa. É a pouca idade dele, mas... querendo ou não, ele é polêmica, mas a molecagem dentro do Congresso, né, tá dando nojo de ver, né, Jorge? Eu acho que é um ambiente de trabalho e eles acabam levando isso para uma palhaçada. Dá impressão no vídeo, se você ver, dá a impressão que quem fala isso, fala Chupetinha, é o deputado Rui Falcão que está presidindo. E não porque o microfone dele está desligado. Quem falou foi o Janones. E o Janones que estava ali citando, vai, cala a boca e fala, Chupetinha. Era o Janones, é o deputado Janones, que hoje assumiu que foi ele mesmo. Então, você vê como é triste e lamentável. O ministro foi lá para dar esclarecimentos e ficou essa algazarra o tempo inteiro. Era só deputados de direita se manifestavam, fazerem perguntas ao ministro, pronto, virava essa cortina de fumaça para desvirtuar, e o ministro aproveitava e com arrogância, prepotência, e acabava dando um baile em todo mundo. Agora, você essa fala, inclusive, fala Chupetinha, o Janones diz que não, mas é uma fala homofóbica. Sim. Não é? É insinuando outras coisas, não é Chupetinha de show, não, é realmente... Fala porque ele colocou a peruca e fez Exatamente. Então, você vê o nível, a baixeza dos nossos parlamentares. Não são todos, mas esse pessoal aí que defende o descondenado e atual presidente. É muito triste, é lamentável, sim, vergonhoso de se ver, Tioso. Olha, Jorge, a gente assiste um vídeo como esse e a gente para refletir tanto, né, nas coisas, e aí a gente consegue ver que essa polarização de direita e esquerda não foi nada legal para o nosso país. Não é polarização, não, Tioso. Isso não é polarização. Virou Fla-Flu. Esse negócio de polarização, eu já estou estudando a respeito. Não é polarização. É uma população que era acanhada, tímida, que com a vinda de um governo de direita, não é? Ele falou, eu posso também. Então, não é uma polarização. Isso sempre existiu, tá? Isso eu estou levantando, eu estou estudando, não estou falando aqui porque eu acho, não. E é verdade, isso sempre existiu, só que as pessoas elas tinham um pouco de receio de se manifestar que é de direita, porque antes, quando você se manifestava que era de direita, todo mundo já apontava para você como se você fosse a favor da ditadura militar, aquele negócio todo, que demonizaram, que não foi nada daquilo também. A esquerda demonizou a ditadura militar, que nós fazemos que foi um regime de exceção, não é? A esquerda demonizou aquilo de tal forma que as pessoas que tinham viés, que não compactuavam com essas pautas esquerdistas que eles chamam progressista, mas eu chamo de retrocesso, não é? Essas pautas, elas eram acanhadas de se manifestar. E depois, com a vinda, né, com enterrar teoricamente a esquerda, com o impeachment da Dilma e tudo, esse povo começou, olha, eu posso manifestar, eu posso me assumir de direita, que eu não vou ser mais taxado como uma pessoa da ditadura militar.
que era feio. E eu não vejo vergonha nenhuma. Eu sou filho da ditadura militar, apoio e achei fantástico. Foi um dos melhores momentos que esse país já teve. Então, mas as pessoas ficavam acanhadas porque elas eram atacadas. Aquela época não tinha ainda no passado, não tinha tanta as mídias sociais não tinha tanta abrangência, mas é assim. Então era uma coisa escondida, que parece que não existia, mas existe aos montes. É que nem uma outra pauta que se fala muito do homossexualismo. É como se o homossexualismo só apareceu agora, como se ele não existisse no passado. Exato. Não, é que agora as pessoas estão bem falando, olha, eu posso me manifestar. Não é? E foi exatamente com a saída desses governos cleptocratas. Ô Jorge, no final disso tudo, o Nicolas disse que vai tentar tomar algumas providências e ele publicou na sua conta do Twitter uma mensagem dizendo, abre aspas, a tara da esquerda é acusar hétero de ser gay. Usam a homossexualidade como ofensa e ainda recebe aplausos do @Felipe Neto e companhia. Só para registrar aqui mesmo. Tio, se eu vou até colocar aqui, ó. Tá aqui, o ódio do bem, Jorge? É o ódio do bem? Tá aí, é o ódio do bem. Eles podem tudo. Eles podem tudo. E aí, quem é de direita não pode nada, é o ódio do bem. E contra eles vai para a comissão de ética, vão pedir a cassação e etc. e tal. E contra a esquerda fazer essa palhaçada que foi feito, não acontece nada, porque o líder mor é o descondenado atual presidente Luiz Inácio. É triste, vai ver. Até o nosso Galizé cacarejante perdeu espaço para essa nova safra de bandido. Você é bandido que está lá imbuído de deputado. Uma pessoa do bem, uma pessoa séria que está lá para defender o bem-estar da comunidade, dos cidadãos, dos interesses, não age dessa forma, tio. Isso é gente ralé, da pior espécie. Aliás, é o conluio do Partido Nazi Comum no Petralha mesmo. Vai vendo, Brasil. Vai vendo, Brasil! E olha só, o nosso Vai Vendo Brasil falou um pouquinho de matérias internacionais, a gente deu um giro pela Europa, falamos um pouquinho do nosso governo estadual, falamos também da nossa Câmara dos Deputados, dos principais fatos ocorridos durante essa semana. E a partir de agora, a gente chega um pouquinho mais próximo da nossa cidade, a gente chega um pouco mais próximo do nosso quintal, não é mesmo, Jorge? Vamos falar um pouquinho. Mas antes de falar do nosso quintal, Tioso, antes de falar do nosso quintal, vamos falar um pouquinho, eu ia publicar do Papa, o Giorgio Bergoglio. Sim. Né? Vamos ficar ainda no internacional? Vamos lá, fala ainda, para a gente voltar. O Papa foi hospitalizado agora, está precisando de orações, está com problema pulmonar, né, uma pneumonia, ele tem uma idade avançada e é aquilo, e a gente tem que tomar todos os cuidados. Eu espero que ele se recupere logo, mas pela idade avançada e pelos problemas de saúde que ele tem, eu acho que em breve teremos fumaça branca ou fumaça preta. Tomara que não. O Lula também não está com pneumonia? O Lula também, não foi à China, tudo, e tá. E o Tarcísio parece que foi uma praga, né? O Tarcísio foi para a Europa e teve a perda de rim. Mas antes disso tudo, tios, vamos tomar uma água, porque vocês aí tomam um chazinho, mas eu tomo água, viu, tios? Vamos tomar na água também, viu, Jorge? A gente já volta. Tá na água também? Então a gente já volta. Vamos lá. Muito bom. É isso aí. Só na golada, né? A lagada não é na marvada, é na água da fonte. A lagada na marvada não pode, né, Jorge? A gente está ao vivo aqui trazendo informação, jornalismo de credibilidade, esse é o nosso objetivo. Aliás, estou recebendo os feedback aí, o nosso site, você que nos acompanha aí, entra lá, acompanha diariamente, você tem notícias atualizadas, e você vai ficar muito bem informado do que acontece no Brasil e no mundo, não só na nossa cidade. Porque eu tive até um relato aqui de um alto
de um alto funcionário aqui, viu, tio? Da nossa prefeitura, que diz que é uma opção, que nós obrigamos ele a acessar o site para ele ver as notícias, porque nos jornais locais e nos sites locais ele não encontra a diversidade de informações, as informações de fora do Brasil, como ele encontra lá no nosso www.vaivendobrasil.com.br. É isso aí. Exatamente. Também estamos aqui no Facebook, né? Vai Vendo Brasil SP News, não é? E também lá no Instagram, @Vai Vendo Brasil SP. Entra lá, se inscreve lá no Instagram, segue, né? E aqui também é seguindo, né? Se inscrever é no YouTube, que também é Vai Vendo Brasil SP News. Exatamente. Não está difícil achar a gente aí nas mídias sociais, não é mesmo, Jorge? Exatamente. Deixa eu ver uns comentários aqui, tio, que eu não vi. Eu também estou meio fora aqui. Vamos lá. O Cozan aqui está dizendo assim, por fim, quem sofre é o povo, é palhaçada, exatamente. Aqui no Brasil teria que ser igual em Portugal. O primeiro-ministro é o povo que escolheu. Mas os deputados foi o povo que escolheu. Então, Cozan, é lamentável, é triste, não tem jeito, aí ele dá risada aqui. Vai vendo, Brasil, vai vendo. Vai vendo, Brasil. Vamos para o quintal, vamos lá para o quintal, tio. Vamos para o quintal, Jorge, porque eu estou sabendo que por 14 votos favoráveis e 5 contrários, os vereadores da cidade de Americana aprovaram o povo eu posso que você fale primeiro aqui que nós tivemos aqui uma reinauguração. Depois a gente chega nisso. Você pode, por favor? Espera aí, só um minutinho. Porque Peguei nós você tivemos... no pulo, hein? Pegou eu no pulo aqui, porque eu ainda estou meio desarmado aqui, viu? Só um minuto. Espera aí que eu já acho. Tá tudo aqui no nosso site, vaivendobrasil.com.br. Você está aqui, ó. Chico Sardelli reinaugura a UPA do São José. Inclusive a UPA bem ladinho da minha casa aí no Brasil, viu, Jorge? Não, você agora mora em Londres, tio. Você não mora mais aqui. Só correspondente. A gente vai precisar mandar suas coisas para aí, tudo seu aí para aí, que agora já era. Tiosso agora, nós só vamos ver o Tiosso agora sim, aqui no Vai Ver no Brasil, uma vez por semana, e olhe lá, vai vendo, Brasil. Jorge, em 10 anos a UPA e os usuários precisavam, né? Eles presenciavam um abre e fecha dessa UPA. E aí foi inaugurado por 3 administrações. São elas, a administração do Diego Denadai, do Omar Najar, e vamos por etapa. Diego Denadai abriu essa UPA, funcionava como um pronto-socorro, um hospital, era uma maravilha. Fechou, Omar Najar foi lá, depois de um certo tempo, abriu, colocou um médico atendendo. Me lembro muito bem dessa época. A população reclamava muito, muito, muito. Fechou as portas e o lugar ficou lá se deteriorando. A partir de agora, então, Chico Sardelli reabre essa unidade e coloca para funcionar por 24 horas, 7 dias por semana, o atendimento ao público, e já iniciou nesse domingo, dia 26, a partir das 7 horas da manhã. A gente espera que isso seja de vez e definitivo, né, Jorge? Porque a população anseia por saúde e saúde de qualidade. A Americana sempre foi referência, né, em termos de saúde. A gente sabe que não é nada fácil o município segurar um hospital, como segura o Hospital Municipal da cidade, o Valdemar Tebaldi. É muito dinheiro que vai direcionado para um hospital, e esse dinheiro precisa sair do município, já que não vem tanto dinheiro do Estado para manutenção. Você já fez essas contas várias vezes, inclusive com o novo centro de oncologia, que ainda se bate na tecla e ainda ainda estão empurrando goela abaixo essa Unacom aí, não está claro ainda, Tioso. É aquilo, você tem, né, a estrutura, você tem, mas você não consegue ter o serviço para todos. Então, você tem meia boca, né, Jorge? Melhor ter meia boca do que não ter nada, né? Mas exatamente, é bom que tenha. É bom que tenha. É bom que tenha, que fale a verdade.
num maravilhoso, que atende, que não sei o quê, que vem com esse discurso piegas, o discurso piegas deles lá, dizendo a pessoa não pode andar 400 quilômetros para fazer a quimioterapia, bababá, bababá. É discurso populista e piegas, porque se você pegar os números e ver os atendimentos, você vê que não atende, não tem condições de atender. Não é que não atende porque não quer atender, não tem condições financeiras de atender e precisa mandar pacientes para fora, sim. E aí a gente tem lá 19 vereadores que falam, não, na Câmara... E é o papel deles fiscalizar, levantar custo, levantar, inclusive, dinheiro, investimentos para a Unacom, é o trabalho deles, inclusive, esse, de buscar emendas parlamentares e entrar em contato com o governo estadual, federal, para que se faça um convênio maior com a Unacom, e não fazem, ficam num discurso enganando. Eu costumo dizer assim, não minta para o meu povo, é melhor que tenha, eu gosto que tenha, eu sou um grande fã que a Unacom exista, mas não minta para o meu povo. E eles estão mentindo, porque se mostrar números, planilhas, atendimentos, para de mentir. Para de mentir, exatamente. Bom, gente, vou ficar pequenininho de novo. Peço ainda desculpa a vocês que de vez em quando vem um toque da Inglaterra aqui. Não é nosso aqui, é da transmissão da Inglaterra, que a nossa internet é melhor do que a deles. Vai vendo, fone. Eu vou trocar para ver se não é o fone, não é o fone, é normal. É normal, isso é normal quando você me liga, quando você sempre vem, até por telefone, acontece do mesmo jeitinho, viu, tio? Vou colocar essa imagem aqui, que foi a inauguração aqui da UPA, aqui, né? Você falou dessa notícia que você falou. Exato. Aí, ó. E aí, também é outra coisa que tentaram passar, mas eles não contavam que existia um Jorge Ramos no mercado para refrescar a memória de todos, que era uma inauguração. Era um novo hospital, uma inauguração. Legal, bacana, sensacional que tenha, é muito bom para atender aquela população Cidade Jardim, Parque Novo Mundo, Lírios, Matiense, legal, até desafoga um pouquinho aqui o nosso pronto-socorro aqui do Hospital Valdemar Tebaldi. É essencial que tenha, ficou muito bonito, uma reforma bacana, legal. Vai ser agora uma OS que vai cuidar, mas foi uma reinauguração, como você bem disse, foi inaugurado pelo Diego Denadai, foi reinaugurado por Omar Najjar, passou a ser um hospital de campanha na época da pandemia. Nunca usou. Detalhe, nunca foi usado aquele hospital de campanha. Só para ponto de vacinação. Exatamente. E aí agora segundo esse, foi reinaugurado, e eu espero que não tenhamos novas reinaugurações, eu espero que se efetive. O governo Chico vem trabalhando muito, sim, na saúde e em outros segmentos da cidade. Isso porque o governo Omar deixou uma situação favorável para isso. Não é? Então, isso sim, acontece que o prefeito atual, Chico Sardelli, vem fazendo algumas ações interessantes. Mas nós vamos falar daqui a pouquinho ainda, e eu vou juntar as coisas que você vai falar depois de uma certa reunião que aconteceu, nós vamos falar das contas do Omar e da reunião, aí eu faço um comentário só a respeito dessa nova administração e de como é feito o atendimento nela. Bom, vamos lá então. Jorge, aqui na Inglaterra, 22 horas e 28 minutos. No Brasil, aqui são 18 e 28. Isso aí. Jorge Ramos, por 14 votos favoráveis e 5 contrários, vereadores aprovaram as contas do ex-prefeito Omar Najjar do MDB, contrariando o parecer do TSE e a Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara de Americana. As contas TSE, Tribunal de Contas. TSE, do Tribunal de Contas. As contas foram aprovadas. Jorge, fala para a gente o que aconteceu. Como eu não acompanhei muito de perto isso, mas eu soube que já estava rolando uma treta, né? Como se diz, né? Conta para a gente o que aconteceu e o porquê dessa história toda. Pois é, tios. O que aconteceu? Na verdade, é assim, o ex-prefeito Omar Najjar, as contas dele de 2019, ele já passou de 18, passou a 17, 2019,
foi uns apontamentos por problemas de recolhimento com fundo de garantia e etc. e tal. E aí a comissão da Câmara, isso veio esse parecer veio do Tribunal de Contas do Estado, né? E a Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara Municipal acatou esse parecer e colocaram esse projeto para ser votado. Se os vereadores votassem junto com a Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara, seriam rejeitadas as contas do ex-prefeito Omar Najat. Mas aí, nesse inteirinho, eu até admito que tenha passado até pelo que o caos econômico que vivia a cidade, e vive ainda hoje, porque esse negócio que vivia, que o Omar tirou, que virou para mentira. É mentira. Esse município tem dívidas ainda da época de Abdo Najat, pai do Omar Najat. Esse município tem precatórios da época de prefeitos que a gente nem ouve falar mais. Qual município não tem, Jorge? Eu acho que só Paulínia não tem. Qual município não tem? Eu acho que só Paulínia. Brotas também. Brotas, Chapecó, lá em Santa Catarina, Florianópolis, em Santa Catarina. Tem dinheiro em caixa, paga tudo, tem dinheiro em caixa. Aqui, mas os municípios vêm rolando dívidas e rolando. E aí, o que o prefeito Omar Najat ele estancou as dívidas, não é? Estancou as dívidas, ou deixou de pagar, começou a pagar só da gestão dele em diante, e aí foi equalizando as contas. Então, os discursos em defesa, eu não entendi muito bem, as defesas tão inflamadas, parecia muito mais um joguinho de ego político do que propriamente discutir a matéria em si das contas, o porquê que foi aprovada, porquê que foi rejeitada, porquê que foi acatado. Parecia mais um joguinho de egos entre vereadores do que propriamente a votação. E muito bem. E aí foi defender... obrigado, Cozan. Vou até colocar aqui, viu, Cozan? Cozan fala assim. Pelo menos alguém fala a verdade. E aí, Tiosso, as defesas foram assim. O primeiro foi fazer uma defesa oral, o advogado e ex-secretário de Negócios Jurídicos da Administração, Omar Najat. E ele quase chorou e eu quase me emocionei. Ele quase chorou. O Omar pegou que em 2014, não sei o quê, bababá. Só que essas contas não são de 2014. Essas contas são de 2019. Já tinha passado o tumulto. E, com isso, alguns vereadores entraram nessa... Não, a cidade era cheia de lixo. Lucas Leoncini falou, Tiago Martins falou. A cidade era cheia de lixo, era isso, era aquilo. O Marcelo Max citou o nome que foi a administração desastrosa de Diego Denadai. Gente, esse pessoal, eles são vereadores, mas eles não acompanham as planilhas de contas do município. É muito fácil jogar a culpa, né, no Diego. Isso pegou, né? O Diego acabou com a cidade, o Diego... Isso, aquilo outro. Realmente cometeu muitos erros na cidade, mas fato. Não foi ele que acabou com a cidade. Não podemos ficar mentindo. Ele deu um up na cidade. Com certeza, ele tirou a cidade do ostracismo e causou isso sim. É verdade, ele foi cassado e o Omar Najat assumiu somente em 2015, numa eleição suplementar. É fato isso. É fato, isso aconteceu, sim. Só que quando ele foi cassado, quem assumiu a administração foi o presidente da Câmara, o Paulo Chocolate. Então, o Paulo Chocolate deixou de pagar porque o Diego deixou isso ter documentado, inclusive numa entrevista que ele deu a nós, documentado, tem documentos. O Diego Denadai deixou a provisão de como, olha, eu estou indo embora, você que vai ficar, você paga esse fornecedor, paga esse. E o seu Paulo Chocolate não pagou ninguém. E, com isso, culminou numa greve dos funcionários públicos, dos coletores de lixo, e a cidade com lixo. Então, aí ficava, porque a cidade era assim, o Omar transformou num paraíso. Não foi isso que aconteceu. Não precisava mentir ou
ser desinformado ao ponto de saber o que aconteceu. Não foi isso. E o Chocolate, quando ele assumiu, ele deixou de pagar a planilha do Diego e começou a pagar outras coisas. E aí faltou dinheiro para o 13º, faltou dinheiro porque os meses de novembro, dezembro, os meses que nenhuma prefeitura tem dinheiro. A prefeitura só tem dinheiro em janeiro, fevereiro, março e abril. Porque é IPTU, IPVA, etc. e tal. E aí transformou naquele caos. Então, aí para defender as contas de 2019 do prefeito, que não precisava, porque até o próprio Tribunal de Contas, ele apontou, sim, apontou a deficiência nas contas, porém apontou que o município vinha com melhora financeira. Então, houve um trabalho de gestão e administração por parte do Omar. Houve sim, aconteceu sim. Isso é inegável. Ninguém pode negar. Mas não precisa mentir e fazer uns discursos que parece que a população é doida, é xarope, não lembra, não tem memória. Quais foram os vereadores que fizeram esses discursos, Jorge? Marcelo Mec, Lucas Leoncini e Thiago Martins. Porque as contas foram de 2019. Não foram de 2014, 2015, quando o prefeito assumiu. Uhum. Então, aí jogaram lá e passou pelos votos. E eu acho que deveria passar sim, porque o próprio tribunal ele apontou, porque o Tribunal de Contas é técnico, é extremamente técnico. Ô, Jorge, então, ó, nós estamos assim. Ao vivo aqui, deixa eu só interromper rapidinho. A secretária de governo, de comunicação de governo do Tarcísio acabou de me enviar um WhatsApp aqui, tá? De um aviso dizendo que o Tarcísio voltou a integrar, então, hoje, no final da tarde, a missão do governo de São Paulo na Europa. Ele acaba de se juntar à equipe em Paris, então ele já chegou em Paris, onde vai participar de reuniões com empresas locais. Tarcísio realizou novos exames nessa quinta-feira e foi liberado pela equipe médica que atendeu ele em Londres, aqui na Inglaterra, para seguir com a missão após a retirada de um cálculo renal que deixou ele praticamente travado, segundo a Laís, aqui, que é a secretária de comunicação do governo Tarcísio. Muito obrigado, viu, Laís? Agradecendo ela aqui e dizendo que a gente já... Abraço do Vai Vendo Brasil para a Laís e para o governador. Então, Tio, retomando aqui, não precisava, o próprio Tribunal de Contas apontou. E aí a comissão, o vereador Marcelo Mec, inclusive, que falou que foi o Diego Denadai, aquele negócio todo, ele mesmo que disse isso, ele faz parte dessa comissão e ele votou contra. Mas tudo bem, é legítimo, o vereador está ali para votar sim ou não, e derrubar o parecer do Tribunal de Contas ou não. E está certo, e é notório que o Omar realmente ele priorizou o caixa da prefeitura, ele deu uma arrumadinha assim, é fato. Então não precisava daqueles discursos, não precisava daquelas coisas, que aquilo chega assim, eu me sinto ofendido, como se eu não tivesse memória, como se tudo que eles colocam aquilo, maravilha, não precisava daquilo. E o próprio senhor Alex Niuri, doutor Alex Niuri, vai lá, não, porque em 2015, bababá, as contas eram de 2019, ninguém se atentou a esse detalhe. O fato de ser de 2019 não precisava usar as coisas que aconteceram em 2014. Mas, Jorge, entra e sai administração, todos vão falar, todos vão jogar nas contas de alguém. E a gente sabe muito bem a conta de quem que é que vai somar. O lombo, né? O chicote vai estar lá no lombo de alguém. É mais fácil. Filho do meu e joga. Exatamente. Exato. Só que assim, é o que eu falo, não minta para o meu povo, não engane o meu povo. E aqueles discursos que foram desnecessários, eu gosto muito de todos os vereadores que eu falei aqui, como pessoa, como vereador, foram desnecessários, uma defesa, sim, até assim. Você não pode fazer a defesa, mas não minta e não subestime a população, não subestime o meu povo. E ele subestima. Assim como acontece na Câmara Federal, acontece na Câmara dos Vereadores também. Então, Tiosso, foi isso que aconteceu, as contas passaram, e eu acho que deveriam passar sim, até pelos motivos apontados,
e houve aí essas coisas desnecessárias Jorge, assim... agora mais uma pergunta, já que a gente está falando da votação aí do orçamento, né, e falando das contas do ex-prefeito, você acha que nas próximas eleições o Marnajá pode vir a participar do pleito eleitoral novamente para o cargo de prefeito da cidade de Americana? Tiosso, se tem uma coisa que o Omar não é deficitário mental. Ele é muito inteligente. O Omar Najjar é uma pessoa muito inteligente. Já tem, apesar de ter uma idade já avançada para ser prefeito novamente, mas é uma pessoa extremamente inteligente, e a gente sabe que a competência dele para o Caixa é algo que não dá para se discutir. Né? A gente fica bravo com ele, porque ele sangra, às vezes, um pouquinho a população. Não, ele sangra demais, excessivamente. Ele mesmo já disse que ele diz que hoje já é diferente, que ele não faria mais o mesmo. Né? Hoje ele aprendeu. Hoje ele mesmo diz. Como diz outras pessoas, eu já não me cercaria de certas pessoas, então eu não faria assim. O próprio Omar diz. Então, ele vai fazer o seguinte: ele vai fazer pesquisas. Se ele vê que o prefeito, o atual Chico Sardelli, está bem, e é uma tendência de ficar, porque a população tem uma memória um pouco curta, mas eu estou aqui para lembrá-los de algumas coisas. Né? E é normal que esses 2 anos o prefeito Chico vá fazer muitas obras, muitas entregas de hospitais, de creches, e reformas, e asfalto, e etc. Uma coisa é inegável, a cidade deu uma melhorada sim, isso é indiscutível. Tá? O DAI está trabalhando muito, os hospitais aí voltaram a funcionar, os postos de saúde estão sendo reformados, as creches estão... assim, a equipe do prefeito Chico é uma equipe comprometida. Tá? Demorou salvo a de saúde, agora, que eu vou falar ainda da de saúde, salvo a de saúde, que são comprometidos, mas não sabem fazer o essencial, que eu vou falar daqui a pouquinho, mas é uma equipe muito aguerrida, uma equipe comprometida, uma equipe que quer fazer. Então, a cidade deu uma melhorada, sim. E, com isso, tende a melhorar um pouco mais. Os dois primeiros anos é para se familiarizar, nos 2 últimos, para começar a trabalhar não para a reeleição, porque já se familiarizou, já sabe, já tem 2 anos, já tem administração, então em 2019 você já tem administração, não dá para lembrar de 2015, não é? Então, em 2020 você já tem administração, ganhou em 2020, 2023 você já tem administração, você já conhece a administração, agora está na hora de começar a executar. E isso tem acontecido na administração do Chico. Então, o ex-prefeito Omar Najjar, vai fazer esse balanço. Se ele vê que ele tem chance, ele sai candidato, sim. Se ele vê que o Chico leva uma vantagem, o Chico é meu amigo, cara. É assim que vai ver no Brasil. Assim que funciona, vai ver no Brasil. Jorge Ramos, 58 minutos já de live, já chegamos aqui. Pois mas nós temos assunto para falar aqui ainda. Vamos embora antes de falar dele. Qual é o último assunto aí que você gostaria de falar, para a gente já finalizar? Sobre a Secretaria do Núcleo de Humanização de Atendimento? Isso, vamos falar disso. Vai ficar uma para trás, mas vamos falar isso aí. Isso eu quero falar exatamente para fazer um complemento dos nossos hospitais. O novo núcleo propõe, então, oferecer um atendimento humanizado a todos as pessoas, né, públicas, pautando aí o atendimento na ética profissional. Eu acredito que nada mais do que obrigação, não é mesmo, Jorge? Essa Secretaria de Saúde Americana ela vai contar, então, a partir de agora, com esse núcleo que vai qualificar e humanizar o atendimento aos usuários. O novo setor, denominado NAC, que é Núcleo de Atendimento ao Cidadão, foi apresentado nesta terça-feira, dia 28, pelo secretário da pasta, o Danilo Carvalho, ao qual a gente sempre vive aqui alertando sobre a má administração, que nós achamos a má administração, né, Jorge? Ele é ruim, ele só não sabe algumas coisas, ele não sabe, a gente não sabe de tudo mesmo, Tiosso. Sim, sim. E pelo assistente social Cláudia Borges, que elaborou o projeto. Diretores e coordenadores das diversas unidades e serviços, então, a partir de agora, passam a contar com o NAC, né? E vai formar essa humanização no atendimento presencial ou não.
Fala aí pra gente, Jorge. Bom, eu vou começar falando... Começa do começo. Começar do começo. Começa Não posso do começar começo. do meio? Não, tem É. que ser do começo. Tiosso, você está na Inglaterra já faz 3 meses. Você está muito sério. Cadê o Tiosso? 2? Vai fazer 3? Vai ter terceiro? 2 meses. Cadê o Tiosso? Esse Tiosso é muito sério. Os ingleses são sérios, viu, Jorge? Aqui, É tudo mucufa, mequetrefe. Eles não sabem... Aqui não existe bom dia, boa tarde, boa noite. É muito difícil. Aqui é só sorry. Desculpa para tudo. Desculpa oi, desculpa oi, desculpa bom dia, desculpa boa tarde, desculpa para tudo. Exato. Bom, mas é assim, são costumes locais e é assim. Bom, mas vamos lá. Tiosso, ontem o presidente da Câmara, Thiago Brock, também ficou muito irritado. Muito irritado. Está rindo por quê, Tiosso? Tem gente fazendo caras aqui, dando risada. Quem é? Mostra aí, põe aí. Não, ela já saiu do quarto. Tava com pijama, que é a coisa mais linda. Aqui tá frio, né? Não, eu vou mostrar. Ó, eu tô todo chique aqui, né? Aqui tá frio. É frio, né? Então você imagina. Dá uma olhada na minha calça, Jorge. Dá uma olhada na minha... Vai ver no Brasil, é domingo ainda, é de viadinho. Ou não pode falar. Mas é a calça que é quente, viu? É o frio, rapaz, como se diz. Olha, vou falar pra você, não é fácil não, viu? Aqui tá um calor terrível, deu um toró agora há pouco, recentemente. Calor. Mas vamos lá, então o Thiago Brock... Vamos lá, voltando aí. O Thiago Brock, ele ficou muito revoltado com um atendimento de um médico. Ele esteve presente no médico, um paciente de câncer. Não sei se ficou em dúvida, eu fiquei em dúvida se foi na Unacom, se não foi para a Unacom, e ele ficou indignado, bravo, o presidente, inclusive, perdeu até a estribeira ali, falou, chamou, você é moleque, esse médico é um moleque, porque da forma que ele me tratou, e foi esse destempero dele. Isso foi o presidente da Câmara, Thiago Brock. Aí você lembra um pouquinho do passado? Um vereador foi fazer uma cirurgia e foi adiado. Depois disso, várias outras cirurgias, vários outros pacientes ficaram esperando um dia inteiro e para ser avisado de noite que a cirurgia foi adiada. Triste. É um desrespeito total. Então, não adianta essa boa vontade do prefeito, não adianta essa boa vontade até do próprio secretário Danilo de mostrar prédios, estruturas e não ter uma saúde humanizada. E saúde humanizada não é nada de especial, é o arroz com feijão habitué. Nada mais, é o atendimento normal. A pessoa, quando vai ao hospital, ela está fragilizada. A pessoa está... E se tem uma coisa que a gestão de saúde de Americana não sabe é atender o paciente, atender o usuário de saúde na cidade americana. Doutor Danilo é ótimo, é maravilhoso, mas ele não imprime na equipe dele a humanização de atendimento. Esse diretor... Quem sabe agora? A Lilian do Hospital Municipal e o da Fusan, diretor da Fusan, Beretta Rossi, se tem uma coisa que eles não sabem, é gestão de logística de atendimento. E eles precisam aprender, eles precisam buscar. Se não sabe, tem que aprender na iniciativa privada, em outros hospitais. Então, não adianta eu montar uma reunião, uma comissão, uma reunião para agendar outra reunião, para ficar discutindo a reunião, se essas pessoas que fazem parte desse conselho não sabem na pele o que passa um paciente quando é mal atendido, porque a saúde, o atendimento da saúde de Americana não é humanizado, e eles não sabem. Isso é no governo Omar, foi no governo do Diego, foi melhorzinho, foi no governo do Chico, não sabem fazer logística de atendimento e não sabem fazer uma saúde, um atendimento de saúde humanizado. É lógico que não podemos generalizar. Os funcionários ali, os enfermeiros, os atendentes, fazem das tripas corações para minimizar essa falta de gestão no atendimento. Então, doutor Danilo fez essa comissão, não sei nem, é comissão? O que é isso aí que você falou aí? Deixa eu ver aqui.
Eu já até saí aqui. Eu vou ver aqui, eu entrei aqui, eu já vi aqui. A Secretaria de Saúde fez um núcleo para humanizar o atendimento ao cidadão. Primeiro, eles precisam saber como é que é um paciente. Eles precisam acompanhar, precisam fazer uma oficina para saber como é que um paciente, como ele chega até uma unidade de saúde, como ele chega até um pronto-socorro, como ele chega até um hospital, como ele chega, que está completamente desorganizado emocionalmente e com dor, às vezes com dor, aflito, com medo, com receios. E aí, chega lá, o atendimento é péssimo. Então, a Lilian Pereta Rossi e o senhor Danilo tem que fazer um cursinho de como é o atendimento e não desenvolver situações de fazer núcleos para marcar reunião, para agendar reunião, para a gente discutir a reunião, e o que é o fato em si, a coisa na prática, não sabem, não querem aprender e não vão buscar o conhecimento. Então, o prefeito Chico, está fazendo um excelente trabalho na saúde, construindo prédios bonitos, de estruturas confortáveis, organizando. Mas, infelizmente, o corpo de saúde, de administração e gestão da saúde americana tem muito o que aprender, inclusive o senhor Danilo. Vai vendo, Brasil. Vai vendo, Brasil! É isso aí, Jorge Ramos. Vamos ficando por aqui. 1h05 de programa de Vai Vendo Brasil. Agora, 10h50 da noite, aqui na Inglaterra. E aí no Brasil, 18h50. Queria agradecer a todos que assistiram, a todos que compartilharam, que comentaram, né, que se prenderam aqui um pouquinho. E tem muita gente que espera esse resumo semanal, né, Jorge? Muita gente espera. Assim, muitos não conseguem acompanhar, mas assistem depois. Durante a semana, ele vai estar no site, no www.vaivendobrasil.com.br, vai estar no YouTube, que é Vai Vendo Brasil SP News, então ele vai estar aqui também na página do Facebook, vai continuar aqui, então acompanhe depois, e o nosso Vai Vendo Brasil volta semana que vem, se Deus quiser, e ele há de ter. Muito obrigado, um enorme abraço. Você está fazendo falta aqui no Brasil. Não fez nem 2 meses ainda, ó. Falta 2 dias para fazer 2 meses. Pois é, mas parece uma eternidade, né? Eu não sei, eu, de certo modo, eu estou gostando um pouquinho. Mas... Ai, meu Deus do céu. Está dando um pouco de paz de espírito. Não, mas é bom ter você aqui com a gente aqui. Mas você está aí, tem que ficar aí até você resolver tudo que você tem que resolver aí. Inclusive os próprios médicos que lá trabalham. É isso aí, Cosé, é o que eu falei. Mas, humanizar os médicos também, né? Principalmente. Então, gente, mas é isso aí. A gente está aqui no Brasil, firme e forte aí. Você, quando quiser fazer uma visita, seja bem-vindo. Estaremos aqui pronto para recebê-lo. Tá certo, Jorge. Um beijo para vocês, gente. Muito obrigado. Beijo enorme, gente. Tchau, tchau. Semana que vem tem mais. Um beijo enorme. www.vaivendobrasil.com.br. Tchau, tchau, gente. Não se esqueça. Um beijão. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Espera aí, que agora eu preciso achar aqui para ir embora. Preciso achar aqui o negócio para ir embora. Tchau. Tchau. Obrigado a todos vocês. Tchau.